muita alegria, recebemos hoje a psicanalista Alba Abreu, analista membro de escola da Federação EPFCL Brasil Internacional dos Fóruns, membro fundadora do Fórum do Campo Lacaniano de Aracaju. A Alba já nos adiantou que nos falará sobre a tríade amor, ódio e ignorância no discurso psicanalítico, abordando o tema das paixões na clínica, desde a dualidade freudiana, amor e ódio, para articular a ignorância ligada ao saber. A escolha desse tema, inclusive, se reporta à pauta do 22º Encontro Nacional da EPFCL Brasil, que acontecerá em novembro, na cidade de Curitiba, de forma híbrida, tratando as paixões do ser, amor, ódio e ignorância. A Alba, saiba que muito nos honra, né, a sua presença, mesmo que virtual, tanto pelo que você representa para a comunidade da EPFCL, né, essa psicanalista ética na função, no desejo, no rigor epistêmico, como pelo seu sempre generoso acolhimento com a nosso percurso rumo aí a fazer corpo para essa escola proposta por Lacan. Então, a gente agradece demais a sua presença aqui conosco e fique à vontade para usar o seu tempo aí falando como quiser, como desejar. Pronto. Eu vou abrir mais para vocês, porque eu não sei falar, me vendo, né? Como a gente sabe, nosso encontro nacional foi escolhido esse tema, as paixões do ser. E o tema amor, ódio e ignorância. A gente já tem alguns prelúdios, inclusive acho que saiu ontem o de Quiné, sobre o ódio, acho. Eu postei no grupo e eu acho que é importante o que eu fiz foi imprimir todos os prelúdios para a gente ir aos poucos vendo o que as pessoas estão pensando sobre esse tema, cada um tomando de um certo modo de acordo com a sua própria pesquisa. No meu caso, eu quis começar com vocês a estudar desde o princípio, por que o tema, como tema, mandei buscar alguns livros, não chegaram a tempo. Eu mandei buscar esse, A Lógica das Paixões, de Roland Gori. Não chegou, então eu vi só uma... Depois eu mando para vocês todas as minhas referências para que vocês possam tomar, certo? Basicamente, do seminário de Lacan, eu peguei o seminário 1, o seminário Saber do Psicanalista e o seminário 17, os discursos, já que eu me comprometi a falar sobre o discurso do analista. Mas, de ponta a ponta, o seminário de Lacan, todos os seminários, ele vai falar dessas paixões. Ele vai falar da paixão do amor, mais ainda da paixão do amor, né? Eu vou chamar assim, paixão do amor, paixão do ódio e paixão da ignorância. É porque ficou muito identificado que paixão seria o amor. Só que não é. Então, eu vou falar da paixão do amor. Então, aqui, já tomando o seminário Saber do Psicanalista, que é um seminário que não existe na ZAA, eu tenho esse exemplar, que é do CEF de Recife. Eles têm lá, vocês podem ter acesso. É só mandar para a secretária e eles mandam para vocês. Alguns seminários eles têm publicados e com uma tradução muito boa, por sinal. Nesse seminário, o que Lacan vai dizer é que ele não falou o tempo todo mais do que falar de amor, que essa é a posição do analista. Guardadas as proporções, ele diz, não falamos dele mais do que em outros lugares. Uma vez, afinal de contas, é para isso que serve o amor. No seminário, o Ancor, mais ainda, ele vai falar a mesma coisa, ele vai dizer, não falamos em análise mais do que do amor. Então, sempre estamos falando do amor. E Freud também tinha essa
Desde os escritos técnicos, ele falava do amor de transferência e da necessidade de se falar desse amor. Mas eu vou começar com paixão. A palavra paixão era uma palavra a ser eliminada pelo homem. O filósofo da antiguidade, o sábio, ele dizia que os sábios da antiguidade diziam que o homem sábio era aquele que saberia manter-se no justo meio. E ele chama mediocritas. É uma expressão do poeta romano Horácio, significando que uma condição mediana garante tranquilidade e deve ser a preferida a qualquer outra do homem. Eu depois achei Aurea mediocritas, que é um ideal de vida, onde os excessos devem ser evitados. Sempre que o filósofo pensava, ele pensava sempre, do grego, sempre tinha que se evitar. E mediocritas não tem a ver com mediocridade, como alguém pode pensar, mas porque médio significa meio, e critas vem da palavra criterioso. Então, a gente não está falando aqui de mediocridade, embora depois Lacan, acho que no texto de televisão, vai fazer um elogio à mediocridade. Mas os sábios, os filósofos, pensavam que seria uma posição de tranquilidade, esse meio de não ter essa paixão, nem para mais, nem positiva, nem negativa. A partir do século XVII, começou-se a tomar o termo de paixão na sua anterior etimologia do latim, paixão como patos, que vem de passiones, passos, pati, sofrer. Vocês acham isso em dicionários etimológicos da palavra paixão? E aí vocês vão ver como tem a ver o termo paixão com o sofrimento. E que não se trata, assim, quando se fala de paixão, de uma coisa a menos, mas de uma forte emoção. Tanto é que a Igreja Católica tomou essa paixão ao sofrimento como a paixão de Cristo. A gente acabou de sair da Páscoa, né? Semana Santa, não entendo muito, mas a gente saiu desse período da paixão de Cristo. É que a semana que vem vai ser Corpus Christi, né? Então, era aquela paixão. Então, o cristianismo definiu essa paixão como um sofrimento e idealizou muito esse termo a partir da paixão de Cristo. Diferentemente, como eu vi, da filosofia que colocava a paixão em oposição à ação. A paixão de Cristo é uma paixão que remete a uma ação, remete a esse sofrimento. Inclusive, eu achei uma historinha, nesse livro aqui, também eu indico para vocês, foram umas palestras, eu não vou dizer o ano que eu assisti, não, viu? As Paixões do Ser, de Henrique Lohan, em Salvador. E daí ele vai falar da Fruit de la Passion. Vocês sabem que o maracujá, na França, ele se chama Fruit de la Passion, porque aqueles carocinhos do maracujá levam a pensar naquela cruz de cravos que tem no Cristo. Então, ele remete a isso. Quer dizer, é só uma digressão para a gente perceber como esse sofrimento é tão expressado pelo catolicismo, é tão bem estudado e como é importante esse sofrimento da paixão de Cristo.
a partir disso, alguns místicos aí, se você for estudar a história dos místicos, eu peguei aqui São Francisco de Assis, mandei para vocês uma... Você pode colocar, Marcel, a imagem de São Francisco de Assis, que tem uma pintura de El Greco, que está lá no Museu de São Paulo. Ele amava Cristo de tal modo que ele achava as estigmatas no corpo dele. Então, os místicos, assim como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, e tem até um filme, eu não sei se vocês viram recentemente sobre essas estigmatas, só que era um negócio meio falso. Era uma pessoa que vai para o convento, não sei se vocês assistiram no Netflix, alguém recorda? Recordei agora, se tivesse pesquisado antes eu teria visto. E aí ela vai para o convento, naquela época se levava, era na época da Idade Média, se levava ao convento para que, principalmente as meninas de boa educação, porque os pais tinham que pagar uma fortuna para aquele convento ser um lugar de proteção, com muros, com a sua própria milícia, não, polícia, sei lá, para defender ali. E essa moça começa a fazer os estigmatas, porque ela sabe que com os estigmatas ela é uma enviada de Deus, alguma coisa assim, uma santa. E esses estigmatas são o quê? O místico, no caso, essa mulher, não. Por isso que é interessante assistir o filme. No caso de São Francisco de Assis, ele achava que o corpo dele, aquela certeza que ele tinha, daquelas afecções no corpo, ele tinha a certeza do gozo para Lacan. E o que é mais interessante a gente apontar aqui é que o místico ele tem autorização, vamos dizer, autorização desse gozo do corpo a partir dos efeitos que ele sente no corpo. Então, os estigmatas são, no caso, por exemplo, o lugar onde tinha a cruz e você aparece as marcas, no lugar onde Jesus foi crucificado, aparecem os ferros, e são marcas corporais que vão aí como que autorizar esse gozo para essa paixão que é tão cara à religião. E a partir disso muita gente estuda, acho que a própria Georgina, que é nossa colega que dá um curso aqui na Aracaju, ela estuda muito sobre Santa Teresa d'Ávila. A gente tem alguns colegas, Maria Rocha Miranda, Beth Rocha Miranda tem um livro Desarrazoadas, que fala muito sobre essas místicas. Então, o místico é muito interessante nesse sentido da gente aprender como esse gozo é autorizado aí no corpo e como esse místico ultrapassa tudo isso. Isso não é só na igreja. Se você tomar literatura, por exemplo, no cinema, como eu falei, né? No cinema, as histórias de amor e de morte, tudo isso vocês percebem que existem as paixões se revelando aí. Seja a paixão do amor, seja a paixão do ódio e a paixão da ignorância. Existem histórias de amor, e aí a gente vê aquele conceito freudiano de que o amor e o ódio são uma mesma moeda e são duas faces, né? Desde a introdução ao narcisismo a gente pode perceber isso. E é uma coisa tão simples, principalmente eu acho que quem trabalha com criança vê muito isso. Naquele texto, Introdução ao Narcisismo, quando ele diz que a criança é a sua majestade, o bebê. E eu fiquei pensando nisso quando eu vi o príncipe Luís, né? Luís, que estava lá nas comemorações de jubileu da rainha, todo fazendo milhões de coisas contra aquilo tudo, aquelas pompas e circunstâncias, e ele dizendo não a tudo aquilo, e a gente achando uma graça, e achando, porque é isso mesmo, né? Quer dizer, a criança vem aí no lugar dos pais, no lugar do desejo, do anseio dos pais, para realizar isso.
E, ao mesmo tempo, ele pode dizer, eu te odeio. A criança diz, quando não quer ir para a escola, não quer tomar banho, do mesmo jeito que ela diz, eu te amo, mamãe, ela diz, eu te odeio, mamãe. E é do mesmo lugar que aparece isso. Na literatura, isso é muito comum mesmo. Você vê que, assim, não é o amor feliz que faz as grandes histórias. São sempre os amores impossíveis, os amores difíceis, dificultados por tudo que fazem as grandes histórias. Eu tomei aqui uma frase de Caetano numa música que ele diz: uma tigresa me falou que o mal é bom e o bem cruel. Jacques Prévert, que é um poeta francês, ele fala assim: você diz que ama a chuva e fecha a janela. Você diz que ama os peixes e você os come. Você diz que ama as flores e você corta os talos. Então, você diz que me ama e eu tenho medo. Na véspera do Dia dos Namorados, é bem sugestivo isso. Para se pensar que é de se conviver com isso. Não é nada estranho a nós humanos e seres falantes e seres faltosos. Eu acho que a poeta maior desse amor, paixão e ódio é a Flor Bela Espanca. Eu tomei aqui, se você puder, você toma toda a obra dela. Aqui em Sergipe nós temos uma pessoa que é uma poeta maravilhosa, que é Maria Lúcia da Alfarra, e ela estuda toda a história de Flor Bela, todos os poemas. Ela própria é poeta, mas ela é estudiosa de alguns poetas da língua portuguesa. E Flor Bela Espanca diz assim: o ódio seria em mim saudade infinda, mágoa de o ter perdido, amor ainda. Ódio por ele? Não vale a pena. Então, o tempo todo, o poema dela mais conhecido é o que Fagner musicou, não é? Minha alma de sonhar te anda perdida, enfim. Então, vamos seguir. Então, na literatura, então, na etimologia, seguindo os passos, na etimologia da palavra, na religião, que deu esse enorme acentuação à paixão de Cristo, e depois na literatura. E se a gente for pensar em algumas outras questões culturais, se revela muito essas paixões. Hoje em dia, na política, está se falando muito do ódio, né? E eu sugiro a vocês para ler o prelúdio de Antônio Quiné. Se não tiverem, você, Catarina, você ou Marcel, Dani, alguém pode passar aí no bate-papo. Eu não tenho muito acesso ao bate-papo, mas você está olhando o bate-papo aí para mim. Eu não sei fazer essas duas coisas, não aprendi. Então, é muito interessante o que está acontecendo hoje. Quer dizer, o ódio, eu vou tomar isso também, mas o ódio, você não é igual a mim, então eu te odeio. Você não existe, eu te mato. É uma coisa meio paranoica, né? Mas, enfim. Bom, agora vamos partir para a psicanálise, então. Como é que a psicanálise toma isso? A psicanálise vai tomar as paixões como afeto, né? Afeto é o termo freudiano, como a gente já estudou desde os princípios do estudo de Freud. O termo freudiano que se opõe ao pensamento. Ele diz: existe o afeto e existe a representação, que são os Vorstellung. E Freud faz bem essa oposição. Então, ele vai definir a histeria por aí, ele vai definir a neurose obsessiva, a clínica da gente vai se basear em como o sujeito trata o afeto e a representação. Mas Lacan, ele dá um passo além.
né? Lacan sempre dá um passo além das coisas. Que eu me baseio por ela. Então, Lacan vai dizer que não há uma oposição. Na verdade, há um nó aí da representação e do afeto. E a paixão, por essa definição, seria um modo de dizer que não há ideia, que não há representação. Então, quando há paixão, não há possibilidade da representação. O que a gente vê em relação à paixão do amor é que a clínica psicanalítica depende inteiramente do amor de transferência. Não há possibilidade, e aí a gente pode também associar isso ao ódio e depois à ignorância, como Lacan faz. Mas a transferência, ela desvela aí toda sorte de paixões. O amor, o ódio, a ignorância. Eu vou tratar disso mais adiante, até colocando isso no Novo Romeu, né? Se a gente for pensar amor, ódio, ignorância dentro do Novo Romeu, dentro do real, simbólico, imaginário. As paixões do ser têm uma questão muito interessante que eu fui pesquisar e percebi, nós vamos falar no Encontro Nacional das paixões do ser, mas Lacan, depois de 70 e poucos, em televisão, ele vai falar das paixões da alma, certo? Então, eu queria que hoje a gente saísse, pelo menos, entendendo o que são essas paixões do ser, porque são as paixões que têm relação com o grande outro. Amor, ódio, ignorância, se a gente for pensar, precisa do outro, não é? Para se relacionar. É dirigido ao outro. Então, não tem mais aquele sentido antigo da paixão, que implicava numa ação. Agora a gente implica numa ação. Se antes a paixão era diferente disso, agora a gente ama, a gente odeia, a gente fica indiferente. Então, essas paixões do ser, elas se inscrevem no momento em que Lacan definiu o sujeito do inconsciente como falta ser, ou seja, como um sujeito barrado que não encontra jamais sua representação última. Porque se vocês podem ver no gráfico do desejo, lá onde tem o significante do abarrado. Não existe uma significação última, por mais que você tente chegar a ela, não vai chegar, e é a partir dela que se cria toda a constituição do ser humano. Essa falta a ser determina a paixão do ser. O que é a paixão do ser? A paixão do ser é a paixão de ir buscar, de ir à luta, de ir buscar no outro aquilo que poderia preencher sua falta a ser. Não é assim que a gente vê nos textos de 58, na direção do tratamento, no seminário As Formações do Inconsciente, o seminário Desejo e Sua Interpretação. É sempre a gente falando dessa busca de preencher. E a gente trata a clínica assim também, né? Principalmente a posição da histérica, que sempre busca preencher essa falta. Somente a partir, como eu falei para você, do texto televisão, é que ele vai falar de outras paixões da alma. E aí ele vai falar da tristeza, da mania, ele fala do tédio, da felicidade, Bonner, e mais de outra que eu não estou lembrando aqui, mas não era a minha proposta. Era só para dizer a vocês que existem esses dois momentos, porque nesse momento Lacan está falando da alienação. Até o seminário 11, ele está falando da alienação, aí o sujeito e o outro. Então, as paixões do ser têm a ver com essa relação com o outro. E lá em televisão, ele já está falando das paixões da alma. Quer dizer, ele vai falar de o sujeito enquanto fala ser, que aí tem tudo a ver com a queda do objeto, com Lalang, temas que eu não vou tomar hoje, porque é uma primeira aproximação. Talvez, em um segundo momento,
eu vá tomar essas paixões da alma, mas hoje a gente vai tratar do tema do encontro, né? Que foi escolhido as paixões do ser, e que tem a ver com essa falta a ser do sujeito. Então, o que é que eu quero dizer? Que tudo isso tem a ver com a clínica. Nada disso a gente pode apartar da clínica. Se a gente pensa numa entrada em análise, a gente pensa que alguém vem para uma análise e o analista tem o dever de colocar em funcionamento essa falta a ser. O sujeito ali, preso na cadeia significante, ele vai buscar sempre escapar. O que ele quer? Escapar da repetição, sempre. E o analista tem por função esse lugar de resto dessa operação, de ocupar aí o lugar de agente. Marcel podia colocar os discursos, o discurso do analista, pelo menos. Isso, o discurso do analista. Pronto. Vocês estão vendo? Ou está pequeno? Está pequeno? Não. Tá bom? Pronto. Então, o discurso do analista, vocês vão ver que é o segundo aí. Você pode... Isso, aproxime assim, Marcel, tá ótimo. Então, esse pequeno A que é dirigido, quer dizer, o analista no lugar de agente de um discurso, ele remete para a pergunta àquele sujeito barrado. O sujeito é que se barra. No momento que... Essa é a grande diferença, eu vou dizer, entre as terapias e a psicanálise. Não é que a gente seja tão poderoso que a gente o tempo todo fique montado nesse discurso aí. Tanto é que tem, quando Lacan propõe no seminário 17, os 4 discursos, ele diz que esses discursos rodam, e rodam também no momento de uma análise, no momento da interpretação analítica. Nem sempre o analista consegue. Quanto mais ele vai para a sua própria análise, quanto mais ele se destituiu de seu ser subjetivo, de sua falta, não é que ele preencheu a sua falta, é exatamente o contrário. No final da análise, a gente tem a presença radical da falta. A gente consegue vivenciar mais expressamente essa falta, esse corte. Então, é isso que permite com que a gente possa ocupar essa posição de agente e se dirigir ao sujeito barrado, fazendo com que ele possa produzir aí significantes de sua história, do seu passado, de suas memórias, de suas repetições, de suas escolhas, tudo que foi de vida para ele, de experiência. Mas o agente, se vocês perceberem, esse A não está vazio, ele está suportado por um S2, que significa saber. Esse matema, esse 2 está no lugar, depois a gente vai colocar aí os lugares, mas esse S2 está no lugar da verdade. Então, para o analista, ele tem que saber da sua história. Quanto mais ele souber dele, não adianta ele ler todos os seminários de Lacan, de Freud, saber versículos, capítulos, como... não sei se vocês lembram quando, na última, abordando cartéis, que a gente tem essa atividade no Fórum Aracaju, e acho que Fernanda Zacharevix foi muito feliz quando ela falou que era uma coisa muito estranha quando ela viu uma cena que ela fala, que ela viu uma pessoa sentada e falando numa palestra, todos os versículos, capítulos, eu não sei como chama isso da Bíblia, mas tem jeito, não é? Mas isso como Freud, alguém sabe. Necessariamente, claro, quando você passa muito por um seminário, muitas vezes é natural que você saiba onde está o texto, né? E tal, porque você passou muitas vezes, mas necessariamente não é isso que faz de você um analista, mas é
os versículos, os capítulos, os entraves da sua própria história, como você caminhou na análise com eles, o que é que você fez daquilo que recobriu o trauma da linguagem, como você recobriu. Dar essa volta infinitas vezes pelo significante e também apontando o objeto, é disso que se trata. Então, esse lugar de analista, de agente, não é simples, tem que se reduzir, e é disso que eu falava no começo, quer dizer, o lugar de agente é um lugar de redução da presença imaginária. E eu estou aqui em pura imagem, porque também não estou como analista, né? Porque no lugar de analista a gente não está nesse lugar de ser. Aqui eu estou como analisante, como Lacan dizia, quando ele está nos seminários, e diante de uma tela ainda mais. Então, reduzir essa presença imaginária é o mais importante para poder ocupar esse lugar de resto da operação. Porque a operação, você pode abrir mais, Marcel, aí, a operação do inconsciente, não, abrir, eu digo, ver o discurso do inconsciente, lá o discurso do mestre, lá em cima. O discurso do mestre, sim, porque você vê que o discurso do inconsciente é aquele do mestre lá em cima. Isso. O S1, que remete a um S2, né? Quer dizer, que é um sujeito que tem um S1, remete ao S2 e que resta o objeto aí dessa operação. Então, resta esse objeto que é justamente esse resto que o analista pode ocupar. Pode tirar o... A gente volta ao discurso mais tarde. Bom, quando a gente fala de amor em psicanálise, a gente pode ler Amor ao Saber. E sempre quando a gente fala amor de transferência, amor ao saber, tem alguns analistas que nem gostam de usar termos como transferência positiva, transferência negativa. Foi até a minha última aula do meu seminário aqui, né? Quem estava no seminário sabe do que eu estava falando. É que hoje, depois saiu da maternização, depois Lacan foi para a topologia, quando ele começa a usar os nós para entender a clínica, a gente entende o analista como parceiro sintoma. Então, a gente não entende mais a transferência negativa, positiva. Claro, existe o paciente que vem com ódio, né? Com ódio e com o amor, né? Vem dando uma canjica agora em São João, né? Eu acho que os meus pacientes acham que eu sou muito gulosa, porque de vez em quando eles aparecem com uma coisa assim de comida junina para mim. Eu devo ter uma cara de bem gulosa. Então, dar isso é dar amor, mas também é dizer, você está na minha corrente aí de S1, de vida, você está ali na parceria comigo nesse nó para enfrentar o real, o simbólico, o imaginário. O amor, quer dizer, mesmo que o sujeito... E quando Lacan, vocês pensam lá na proposição de 9 de outubro de 67, quando ele dá o significante da transferência, que ele vai falar do sujeito suposto ao saber, vocês têm aí esse significante da transferência para a gente mostrar? Ele vai dizer que o sujeito se interessa a esse sujeito que ele supõe o saber. É claro que ninguém aparece no nosso consultório que não seja porque isso, o sujeito supõe um saber, um significante. Deixa eu ver se eu achei no seu, não estou enxergando. Isso, há um significante qualquer para poder falar de suas significações aí embaixo. S1, S2, até o SN, que seria infinito se não houvesse um corte do analista na interpretação, né? Mas o significante, quando o sujeito aparece para buscar uma análise, ele busca esse significante qualquer, que para um pode ser, eu vou buscar o analista porque tem um consultório bonito,
o outro vai buscar um analista, que o analista viu uma palestra do analista e achou o analista inteligente, o outro vai achar exatamente, eu achei ele meio burrinho, no meio de todos ele era meio burrinho, então eu acho que ele não vai me criticar, eu vou buscar esse analista. Uma vez eu escutei uma palestra de uma colega nossa, em que ela contava que uma pessoa foi procurá-la porque exatamente o significante qualquer para esse sujeito é que ela era uma má mãe, porque ela era colega, os filhos eram colegas da escola dessa analista, e ela achava que essa analista tratava mal demais os filhos. E é por isso que ela vai procurar essa analista, e ela diz, bom, lá pelas tantas, ela diz, eu procurei você porque eu senti que você era uma mãe que não era dessas mamães de... Hoje seria de Instagram, porque isso já tem uns 20 anos. Mas você não é uma mamãe de Instagram que sabe tudo, que dá aulas de como educar os filhos. Você é uma mãe completamente desleixada, esquece os filhos na escola, então eu vou procurar você como analista. Para você ver que o significante qualquer, quando alguém procura um analista, é por um traço qualquer que você não sabe. Lembre que Freud falava isso nos escritos técnicos, ele dizia assim, a gente nunca... Eu não sei qual o texto. Bom, eu não quero nem saber, né? Alguém vai procurar e vai me dizer. Ele dizia assim, você nunca sabe como você está na transferência com o analisante. Ele chega e você não sabe. É exatamente o que Lacan vai mostrar isso, com essa formalização do sujeito por saber. Você não sabe qual o saber que ele lhe supõe. Ele vem, e por isso que existem as entrevistas preliminares, para poder chegar nisso, onde é que você está na transferência com o paciente que você absolutamente não sabe. E às vezes é por uma coisa que eu diria, vamos dizer, negativa, entre aspas, né? No caso dessa minha colega, que é porque ela era uma mamãe, que no frigir dos ovos, se você juntar má com mãe, dá uma mamãe, né? E é uma mamãe que odeia e que ama, e que é uma mamãe, é uma mamãe. Pode tirar, viu, Marcel? Muito obrigada. Então, quer dizer, o amor é esse supor um saber ao outro. O analista sustenta essa paixão transferencial a partir da sua relação com o saber. É isso que é o mais importante. É a relação com o saber inconsciente, não é a relação com o conhecimento. Vamos assim, diferenciar o que é o saber e o conhecimento. Eu hoje estou falando para vocês de um conhecimento. E, vez por outra, eu pincelo aqui algumas questões do saber que tem a ver com a minha própria análise e aonde eu pude chegar com o meu saber inconsciente, com a minha destituição das questões do outro e como eu respondia. Então, isso não fica separado quando a gente está diante de um paciente, mas o saber da nossa própria história, dos nossos próprios equívocos, das nossas próprias idiosincrasias, né? É o mais importante aí. Vocês veem que Lacan não fala amor, ódio e indiferença, não é? Ele podia ter falado, porque eu fui procurar no YouTube para ver se eu achava alguma coisa sobre amor, ódio e ignorância. Achei muito pouca coisa, mas sempre aparecia amor, ódio e indiferença. Amor, ódio e indiferença, como se fosse a indiferença. A indiferença como, assim, algo do estranho, né? Mas Lacan, ele fala da paixão da ignorância, porque é uma paixão que vem desde Sócrates, quando Sócrates diz, só sei que nada sei. Né? A gente conhece esse dizer socrático e como isso foi recomendado, principalmente Lacan, no Seminário 8 da Transferência. O analista só pode manter o desejo de escutar
de analisar a partir de uma paixão que ele chama a paixão da ignorância. Se o sujeito vem com o seu amor e ódio, ou puro amor, acho que puro ódio ele não procuraria, não, porque o ódio ele tira a possibilidade simbólica, como ele é na junção entre o imaginário e o real, ele afasta completamente a possibilidade da falta. Então, acho que não vem com ódio, né? A não ser que seja assim, aqueles casos, eu que trabalhei com perícia, alguém que tem que ser periciado, e aí ele vem com muito ódio para ser periciado ao psicólogo, né? Não ao analista, mas quando o analista é psicólogo e trabalha numa instituição, ele vai se defrontar com isso. Mas a paixão da escuta tem a ver com a posição da ignorância. O analista se mantém no discurso nessa posição de ser um agente e com essa posição de ignorância. Aí, no seminário 1, os escritos técnicos de Freud, eu não trouxe porque era muito livro para trazer, e eu trouxe computador que não funcionou também. Na página 317, no meu 317, Catarina, o seu você disse que é outra página. Isso, Alba, tá? Começa na 359. É o segundo ponto da lição 23, 22. O nome da lição, é melhor dar o nome da lição todo mundo pega depois. O nome da lição 22 é o conceito da análise. Pronto, isso aí. Então, ele diz assim, o analista não deve desconhecer o que chamarei o poder de acesso ao ser da dimensão da ignorância. Ele não tem de guiar o sujeito no víssem, no saber, mas nas vias de acesso a esse saber. Olha a distinção perfeita que Lacan faz aí. Quer dizer, não é para o sujeito ser guiado no saber, mas nas vias que ele pode ter acesso a esse saber. Olha como Lacan é muito preciso, muito, né? É uma episteme assim, muito séria e ensina para como é clínico isso. Porque uma coisa é você dizer, eu já passei por isso, esse luto, com 3 meses vai ser assim e tal. Não. Você vai dizer como é esse luto para você, como são as condições do luto e o que você vai fazer a partir disso. Então, é muito interessante essa vias de acesso. Lacan gosta muito disso, né? Quando ele está falando do psicótico, acho que no seminário 3 que ele vai falar da autoput, né? Da autopista, que para o neurótico a gente supostamente tem uma autopista. Aqui no Brasil a gente não chama autopista, chama rodovia. Aqui é central, assim, avenida central, né? E tem as suas variantes ali, as ruas que... Como é que chama isso? Tem um nomezinho. Tem um nomezinho. As vias que não são a via principal. E para o psicótico, ele não tem essa autoroute, vamos dizer assim, ele não tem essa via. Então, ele tem que se encontrar sempre nas vicinais. É esse nome. Nas vicinais, né? Então, aqui ele vai dizer isso que eu achei muito lindo. Quer dizer, essas vias de acesso, o sujeito, seja ele psicótico, seja ele neurótico, se é neurótico, você diz, você tem essa avenida, você tem essa autoestrada. Eu acho que em português assim, autoestrada. Você tem uma autoestrada, siga, né? 101, por exemplo, a que me levaria a Maceió seria 101. Mas tem uma... Só um minuto, Alba. Denise Jales, por favor, pode fechar o áudio ou o microfone? Eu acho que Marcel pode fechar, não é? Todos? Você pode baixar um pouco o ar-condicionado. Não, tá calmo. Tá no mínimo. Diga aí, Catarina, onde eu estava? Me perdi aqui. Quando eu saio do texto, eu me perco. Anabelle, viu? Oi?
Na Estava na BR. Estava falando do saber, não é? Das 5 neuróticos. Isso. Para o neurótico, você tem essa... Tá. Cássia está me ajudando aqui. Então, para o neurótico, o analista trabalha aí com essa rodovia. E com o psicótico, com as vicinais. Mas sempre um trabalho de colocar o sujeito nas suas vias de acesso. Nunca ele dizer o saber chegar. Não, dá assim, Maceió, chegou, pronto. Tipo, estou aqui, vou me transportar para Maceió. Não, eu posso ir pela 101 e eu sei que tem uma vicinal que vai ali por Cururipe, alguma coisa assim. Nunca mais eu fui, mas é uma vicinal. A vicinal não tem nem intenção, ela não tem assalto, né? A vicinal é sempre alguma coisa mais difícil. Então, talvez para um psicótico é muito mais difícil. Mas a gente sabe que periféricas, Cláudia Rios está ajudando a gente aqui. Aí eu me lembrei que é uma veia aorta e as periféricas, né? Pensando, freudianamente pensando, Freud sempre pensava na anatomia. Então, o que eu achei incrível é isso. Quer dizer, o que quer dizer isso? Ele deve engajar a posição dialética, dizer que o sujeito fala sem saber. Então, ele fala como um ignorante. Ele ignora. E a gente, quando estudou, eu falando no meu cartel aqui que eu tinha com o pessoal de Alagoas, a gente, quando falou do texto A Subversão do Sujeito, lá tem uma passagem muito interessante que mostra que o escravo vinha com um codicilo, com algo escrito na frente que ele não sabia. Como é aquela brincadeira de você escrever alguma coisa nas costas do sujeito, ele está no aeroporto passeando e atrás escrito eu sou uma merda ou algo assim, e ele carrega aquela mensagem sem saber. Lacan vai dizer que isso é o inconsciente. Você carrega mensagens sem saber. Porque quando você acedeu a essas mensagens, às vezes, quando você é muito criança, você não sabe o que você está escutando. Quando a língua se forma de pedaços, de restos. Então, quantas vezes a gente chega hoje em dia e a gente escutou uma música e pensava que a música era outra coisa? Eu me bato muitas vezes pensando em pedaços que eu nunca imaginei que aquele pedaço significava aquilo. Então, são esses equívocos que a gente vai tratar numa análise. E é essa história que a análise trata, quer dizer, não é que o sujeito vá ter acesso a tudo de uma vez. É claro que ele vai totalizar todos esses, ele diz assim, na página 323, eu não sei como é para vocês aí, mas seria, na análise do que se trata, que o sujeito possa totalizar os diversos acidentes de sua história, fechada a seu acesso. É sempre fechada ao acesso que ele vai tentar buscar. O analista, ele media, eu achei lindo esse nome, ele vai mediar. E eu achei um outro nome também, que é facilitador. Eu achei no texto de Henrique Lohan. Porque facilitador, a gente usa muito o facilitador para grupos, né? É aquele facilitador que entra para facilitar que as diretrizes ali sejam cumpridas. Isso, que se possa fazer um trabalho a partir dali. E aqui ele diz, nessa página 323, eu não sei aí, Catarina, qual é a página para você, mas no meu é 323, eu não sei se essa edição eu já comprei outro livro, porque geralmente eu compro um livro de Lacan, porque os meus vão ficando muito, muito riscados. Está entre a 363 e 364, Alba. Tá. Então, ele diz, o analista media a partir da transferência, e ele diz que é preciso esperar um tempo necessário para que o sujeito possa sair da alienação,
representada pela posição do escravo. Quer dizer, o sujeito, para se constituir como sujeito, ele precisa do outro. Ele precisa que o outro, porque ele nasce no desamparo, sujeito humano. E aí ele precisa que o outro venha com a linguagem, e a linguagem vai lhe sendo imposta, o significante é arbitrário, ele vai acedendo a essa linguagem e perdendo muito com isso, claro, perdendo todas as possibilidades de fazer o gozo florescer totalmente. Com a linguagem, ele fica com aquelas possibilidades de restos de gozo. Mas isso é fundamental. E é fundamental tanto a alienação quanto essa possibilidade na análise do sujeito poder sair dessa posição de escravo. Escravo aí, claro, ele está remetendo a Hegel, né, da filosofia do espírito. E aí ele vai falar da arte da conferência. Da arte da conferência, ele vai falar desse livro de Montaigne. Você tem o nome aí do livro? Eu não estou com o livro aqui agora, mas eu fui buscar esse livro e no livro da arte da conferência, a arte de conferir, é ensinar o escravo a dar seu verdadeiro sentido à sua própria palavra. Então, ele vai buscar nesse livro de Montaigne, que são várias artes, e uma delas eu não peguei exatamente a página, mas eu acho que está lá no seminário 1, né? Está aí nessa parte que a gente está falando. Então, que ele vai dizer que o escravo ele deve ter acesso a essa própria palavra. Isso é o que o analista vai conseguir induzindo, mediando esses caminhos por onde ele vai passar. Que não é deixar o paciente sozinho nisso, porque teve um tempo que Lacan até questiona, acho que na direção da cura. Ele vai falar de boca cozida. Eu tive essa experiência de análise, né? Comecei a análise muito cedo e o analista tinha a boca cozida, ou seja, não falava nada. O analista também não pode não falar nada. Não é o que ele fala, mas é o que diz. Porque ele pode falar e não dizer, não adiantar nada ao sujeito da sua história, não é? Então, não se trata de boca cozida, se trata de... o silêncio, é importante, mas esse silêncio deve partir de uma posição de uma ignorância douta, o que, de modo algum, quer dizer sábia, mas ele diz formal, e que pode ser para o sujeito formadora. É lindo. Esse capítulo eu recomendo que todos leiam, porque é muito lindo. É claro que eu resumi aqui, porque Lacan, às vezes, tem uns parágrafos imensos que a gente tem que Seminário 1. Catarina falou. Não é a presença do analista, não. É o conceito de análise, não é, Catarina? O conceito de análise, a lição 22. O conceito de análise, seminário 1. Para alguns está numa página, para outros está em outra página. E daí ele vai dizer de onde ele tirou esse conceito de ignorância adulta. Ele não tirou do nada, assim, ele não acordou de manhã e ele falou, não, existe essa ignorância. Daí eu vou pedir para Catarina falar de onde apareceu esse conceito de ignorância adulta. Essa Alba, viu? Bom, vamos lá. Para eu tomar água, mulher. Sim, mulher. O Lacan, né, ele se inspira aí num filósofo renascentista, Nicolau de Cusa, que ele vai fazer assim, um trabalho para... Peraí, viu, minha gente? Deixa eu ver aqui. Para dizer que o saber real, né, o saber verdadeiro, ele vai ser extraído do próprio não saber de cada um, né? E ele se
inspira, talvez até, na própria construção de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, ele tem, para Nicolau de Cusa, ele tem 4 pontos que ele define como saber, como construção de saber. Espera aí, viu? Eu perdi um pouquinho, mas eu acho já. 4 pontos, né, que vão definir a questão do saber. Então, temos a razão, temos a construção do intelecto. Por quê? Porque vai unir a razão e essa construção de saber, né? E, principalmente, quando a pessoa consegue unir essas 2 vertentes, né? Que é a vertente interna, que é do seu próprio saber, com o que é recebido de fora. Então, essa construção intelectual, mas que o verdadeiro saber é aquele extraído de si próprio, né? Então, acredito que tenha sido a partir daí que o Lacan investe na importância da douta ignorância do analista no processo de análise. É o que eu posso dizer até aqui, Alba, tá bom? Tá, isso aí. Para a gente saber e como é tão parecido com o que Lacan depois vai dizer, inclusive na proposição, que é esse saber que é da conta do não saber, né? Que é esse quadro do não saber. Então, a douta ignorância, para a psicanálise, é a gente desejar saber o que a gente não sabe. E se a gente consegue ter essa posição de saber que a gente não sabe, aí a gente conseguiu chegar na douta ignorância. Então, Nicolau de Cusa diz, assim como o infinito abrange o finito, sem por isso ser finitizado, assim o saber abrange o não saber, sem por isso converter-se em não saber. Eu achei tão lacaniano, ou seja, eu não sabia que era de Nicolau de Cusa. Então, na verdade, Lacan foi tomar de Nicolau de Cusa, que foi esse expoente do humanismo, né? Depois que saiu, já que a gente falou da Idade Média, ele foi um renascentista, e como a gente sabe, o renascentismo foi para colocar não só Deus no centro das coisas, né? A gente vai ver Shakespeare, o próprio Hamlet, que Lacan usa, para mostrar esse antropocentrismo, ou seja, que o homem está aí no centro. É esse humanismo que nasce aí, e Nicolau de Cusa, em 1640, escreve A Douta Ignorância. Também foi um livro que eu pedi, mas não chegou. Senão eu poderia falar trechos aqui. Então, o que Nicolau diz é assim: quanto mais douto for alguém, quanto mais reconhecerá ser ignorante. Que é a mesma premissa socrática, né? De que só sei que nada sei. Ou seja, saber esse não saber é que o sujeito vai necessitar para construir aí algo com esse saber. E é essa a função do analista. Nesse seminário que eu comecei falando, e ele é todo sobre o saber do psicanalista e a relação do saber com a verdade, que é tão cara a Lacan, é um seminário de 71, 72. Ele aborda, a partir do conceito dessa douta ignorância, a importância da ignorância na construção de um saber. Ele diz que a douta ignorância seria um antídoto epistemológico contra a totalização do saber. E aí a gente fica pensando como a gente deve ter cuidado com esses saberes totalizantes de hoje, não é? São saberes tão totais, são saberes tão construídos que não falta nada, que não parte de nenhuma falta. Por exemplo, eu tenho visto como está se totalizando essa história de encaminhar para o TCC. Hoje é ponto pacífico entre todos os psiquiatras, todos os médicos encaminham. Não, ela é psicanalista, não serve. Tem que ser TCC. A pessoa vem com um papelzinho escrito TCC.
e só pode ser o TCC, porque é aquilo totalizante, total. Então, não só na psicologia, eu digo, em todas as áreas do conhecimento, por que totalizar? Se a gente sabe que o princípio de tudo e de qualquer construção simbólica, preste atenção nisso, qualquer construção simbólica necessita do significante do grande outro barrado. É do S do A barrado que a gente pode construir qualquer símbolo. Então, o que a gente está falando? Nós estamos falando de imaginário. A gente não está falando de construção simbólica. Esse é o grande risco de hoje em dia. É só abrir o Instagram, Facebook, mesmo notícias, o UOL, são conceitos muito totalizantes que eles fecham quando a gente sabe que tudo de que se trata é de um conceito de que não há dentro e fora, e que há sempre uma falta, alguma barra que se apresenta aí. Então, quando Lacan fala de ignorância, além de Nicolau de Cusa, aqui no Saber Psicanalista, ele fala do budismo. E aí, como vocês me fazem, né, pesquisar, lá fui eu estudar budismo. E aí assisti uma palestra muito bacana. Ai, mas está no celular, não posso pegar. O quê? Era uma palestra da monja Cohen, o nome dela, Cohen, será que eu posso sair daqui para falar? Você pode. Posso, né? Pronto. Então, me bote. Eu vou sair aqui porque eu achei fantástico o que ela falou, para a gente entender o conceito de ignorância. E se Lacan pegou do budismo, a gente vai ver o que é isso, né? Agora eu vou ler. Agora eu vou ler aqui. É assim. Cadê? Onde é que está? Aqui, pronto. Ai, desculpa, gente, eu sou bem torta aqui nesse negócio, mas é isso, eu sou falha totalmente. É que a monja fala assim sobre o budismo, é que a causa última do sofrimento é a ignorância. E quando falamos de ignorância, falamos de dois tipos. O primeiro é o que chamamos de mera ignorância. Por exemplo, uma criança antes de ir à escola, onde alguém lhe ensina o alfabeto, não conhece o alfabeto. Essa ignorância é uma falta de conhecimento. O segundo tipo de ignorância é uma percepção ou uma apreensão errônea da realidade. Alguém olhar a letra A e achar que é B, olhar para B e achar que é C. A remoção completa da ignorância só acontece quando se chega ao estado búdico, de Buda, né? No budismo, diz-se que a apreensão errônea da realidade é a causa última do sofrimento. Sendo assim, qual seria o antídoto que poderia se contrapor a essa causa? Não é a oração, também não é a meditação, tampouco bodhicitta, eu não sei o que é isso, mas ela não pode ter essa função, nem a compaixão infinita pode erradicar essa concepção errônea da realidade. Prestem atenção, a única coisa que pode desempenhar esse papel é a sabedoria. Através da sabedoria, você pode ir se familiarizando mais e mais com a realidade até, por fim, passar a entendê-la. E quando você, de fato, entende plenamente a realidade em sua instância última, isso erradica a ignorância e, por conseguinte, o sofrimento. Olha que coisa interessante que Lacan foi pegar do budismo. E que interessante isso do budismo, é totalmente contrário à paixão de Cristo, vocês perceberam, né?
Não tem nada a ver com meditação, com oração. Eu suponho que não tenha nada a ver com as igrejas pentecostais, nem evangélicas, nem nada disso, porque não é tão importante a oração nem a meditação, porque eu pensava, na minha ignorância infantil, que o budismo pregava muito a meditação. A gente vê no YouTube, no Instagram, que tudo não é a meditação. É a ignorância, é poder saber. Então, Lacan deve ter encontrado algum monge budista ou algum budista que deve ter conversado com ele, ou ele estudou sobre isso, e aí ele juntou com o conceito da dor, da ignorância, e foi falar sobre isso, quer dizer, essa epistemologia da ignorância. Essa ignorância no budismo, que o véu encobre a verdade. Se ele encobre a verdade, essa é a raiz do sofrimento. Então, quando ele diz aqui no saber psicanalista, que a questão do saber psicanalista é saber em que lugar é preciso estar para sustentá-lo. Então, a ignorância está ligada ao saber e é um modo de estabelecer o saber, fazer disso um saber estabelecido. É nesse sentido que o saber está no lugar da verdade. Eu preciso, Marcel, de novo, daquele quadrado com... Se você tiver a minha figura para colocar aí na tela, para a gente entender o que são esses lugares e por que o saber... Aqui é minha letra, deixa eu... Abre um pouco essa parte de baixo aqui. Lá é o do mestre, aqui é do analista, embaixo. Então, o saber está no lugar. Esse lugar é o lugar da verdade. É isso. Você vê que ali são os discursos e os lugares. Ali é o lugar do agente, ali é o lugar do outro, ali da verdade e da produção. Eu coloquei assim umas caixinhas. A gente pode fazer essas caixinhas e ir rodando. E aí você vê que o agente está em cima, pode subir um pouquinho, para a gente ver que o saber, o S2, não, subir, não descer. Aqui o S2 não está aparecendo. Aí, o S2 é o saber no lugar da verdade. Então, todo esse seminário, Lacan já tinha na cabeça o seminário 17 e todos os discursos que ele planejava fazer, maternizar a clínica. Eu achei muito interessante a gente pensar como Lacan, ele começa trabalhando ali o simbólico, brigando com todos os seus colegas da IPA, porque estavam muito presos ao imaginário. Depois ele tenta fazer isso a partir dos matemas e, por fim, ele chega por fim não, ele passa pela topologia para chegar no poema, né? Que é algo que eu vou trabalhar, mas não aqui nem agora. Vamos seguir. Então, eu tenho 5 minutos, né? Então, a interpretação é o modo como o analista também pode suportar essa paixão da transferência. Não há outro jeito que o analista possa suportar esse objeto da paixão se ele não está aí no lugar sustentado por um saber que é da sua própria verdade e que ele pode abrir para o sujeito essa perspectiva do inconsciente. Novamente, eu digo, diferente das terapias, porque aí implica que a gente não responde com a sugestão. Como eu digo para vocês, é claro que isso é em termos ideais. Não quer dizer que em algum momento a gente não trabalhe e a sugestão também não venha e a gente também não seja um sujeito na análise de uma pessoa. Não existe esse analista tão puro, tão perfeito, porque aí também a gente estaria de contra ao próprio Lacan, que diz que há falta, ao próprio Freud, que diz que o objeto é perdido desde sempre. Ou seja, a tentativa, e a gente vai fazer supervisão, principalmente por isso, quando a gente sente que está
saindo desse lugar de agente, de escutador, com essa douta ignorância, justamente para a gente se recolocar nesse lugar e poder escutar melhor. Eu achava muito bonito aquilo que o Rubens Alves falou, Aldenora, que é doutora aqui na parte da educação, que ele falava da escutatória, né? É escutatória, que é na questão da educação também. Se você vai com o seu saber construído para o aluno, ele não vai aprender nada e vai dar ódio também do professor, né? Aquele professor que sabe tudo e que não permite que se entre alguma coisa aí. Então, fazendo esse paralelo com a posição do analista, o analista tem que ter essa perspectiva de sempre reabrir esse caminho, essas vias, seja da rodovia, seja das vicinais, para que as vias que o sujeito possa ter acesso ao saber. A associação livre é o que coloca em função essa cadeia significante. E aí não há uma certeza. O que há é esse encontro aí com o outro que é incompleto e uma interrogação sobre o saber. O próprio Freud já dizia, tem um texto muito interessante, eu sugiro que vocês leiam, que está em português como A Negativa. A Negativa. Ele é de 1925, acho, e ele diz assim, que a paixão e amor-ódio é a origem da constituição do sujeito. Na mesma operação, ele diz que existe um movimento que se produz, que é a afirmação e a recusa, ou seja, é a aceitação do significante e a perda do objeto. É nesse texto que ele diz que uma pessoa vai falar na análise e diz, mas não é a minha mãe. Ou seja, apareceu, mas eu não estou dizendo que é a sua mãe, mas não foi meu marido, não. Enfim, você diz, você afirma e recusa na mesma frase. Mas já está lá a aceitação do significante. Quando apareceu esse significante, não foi o analista que deu, foi o sujeito. Então, isso é que a gente pode pensar que é uma entrada do sujeito no universo simbólico e que implica nessa perda originária do objeto. Com isso, o objeto é a coisa mais íntima e mais estranha do sujeito, né? Então, durante esse percurso de análise, essa transferência como condição indispensável ao tratamento e essa via de realização do ser como falta ser, ou seja, passar do sujeito do ser para a falta ser também é um grande trabalho, porque o sujeito vem e diz, mas eu sou assim porque minha mãe me fez assim. Porque eu passei por essas coisas, e isso justifica, e o sujeito não busca mais sair daí e procurar a sua falta ser. Né? Tem sempre ele não procura saber do inconsciente, do que ele fala do insabido. É preciso um trabalho do analista para isso. E Lacan vai falar, no começo, ele fala dessa falta ser, de falar sem saber, para chegar no final da análise a um bem-dizer. O final da análise é um bem-dizer, quer dizer, seria o bem-dizer de tudo isso. Enfim, eu vou só, então, passar rapidamente pelo nó para mostrar como Lacan pensou nesses três paixões, como se apresenta em relação ao nó e essa junção. Ele pensa assim, vocês conhecem o nó, alguém pode colocar o nó imaginário, simbólico e real. Ele diz que na junção do imaginário com o simbólico, existe o amor. Por quê? Entre o imaginário e o simbólico está o amor. Porque é onde se fala, é onde se há completude, é onde quer dizer, no imaginário a certeza e no simbólico o duplo sentido. Então, são aquelas significações, eu te amo e nada mais me importa, se você sair da minha vida, eu me mato,
não aparece a falta, né? Só aparece a falta se o sujeito sai da vida. Então, essa paixão do amor é o que fica nessa junção entre imaginário e simbólico. Eu acho interessante porque depois, lendo o Bussenru, ele vai dizer que a mania está aí. E não deixa de ser, quando a gente está apaixonado, a gente fica um pouco maníaco também, né? Entre o imaginário e o real, você exclui o simbólico, né? Você exclui a falta. Então, é uma ausência total de sentido. É no caso do ódio. Porque se você não pensa igual a mim, se você não é igual a mim, eu te odeio, eu te mato, eu te mutilo, você não me interessa. É a posição odiosa, né? E isso tudo pode aparecer numa análise nesses momentos, já que a gente está tratando do nó em determinados momentos. Mas a posição da ignorância é a posição em que se junta aí o real e o simbólico, que mais tarde Lacan vai colocar nessa junção um sintoma. Olha que interessante. Aqui ainda ele está colocando a posição de ignorância, que seria essa posição do real, e ao mesmo que é o indizível, e como simbólico que se pode dizer. Então, seria um tratamento do real pelo simbólico. Então, eu acho que eu vou parar aqui para vocês fazerem as perguntas, porque eu não sei como vocês estão escutando o que eu estou falando, e eu queria, inclusive, um retorno disso para a gente poder conversar. Pediria a vocês uma palavra. Ótimo, Alba. A gente vai inscrever, né? Quem for se apresentando, pode levantar a mãozinha, pode colocar a sua questão no chat, né? Quem não quiser falar, fique à vontade. E quero agradecer já de antemão muito, Alba, né? A sua fala assim tão invocante. Se tiver questão no chat, você pode ler o que eles estão falando para eu ter uma ideia, tá? Sim, sim. Até aqui, só temos, assim, agradecimentos da Rainer, da Clícia, muito esclarecedora a palestra, obrigada. A Rainer, né, Alba, parabéns, ótimo. Não sei se o Marcel está tendo acesso a mais algumas falas, para mim só está aparecendo isso. Tem um bocado. Aqui de frente. Bom, e aí, quem quiser falar, levanta a mão. Alba, muito obrigada. Tem alguém me convidando aqui para Blumenau. Para Blumenau. Está tendo outras palestras, né? Isso. Eu acho que eu vou para Joinville em outubro. O pessoal de Blumenau pode se juntar. Uhum. Bom, gente, quem quiser ir falando, por favor, vá levantando a mãozinha aí, né, para fazer aí as considerações. Bom, Catarina, posso falar? Pode sim, Eudicleia. Catarina, bom, então Alba, você pega as perguntas, tá? Catarina recolhe aí no chat, tá? Eu e Marcelo estamos aí fazendo essa organização. Bom, Alba, eu quero agradecer, assim, é uma delícia e ouvir sempre, né? Eu adoro escutar o que você traz, assim, dessa psicanálise que eu acredito, que eu gosto de ouvir, que eu sei que está aí sempre coerente com essa ética, né? Abraçada com a escola, enfim, com todo esse posicionamento lacaniano, de que se propõe, né, como uma ética desse olhar e desse trabalho com o outro, e dizer, assim, que a sua fala é muito tocante, muito esclarecedora, assim, muito clara no que você traz, assim, no que você pontou, muito próximo, né, de tudo que a gente pode considerar e alcançar. E quando você trocou no início, né, sobre o amor e o ódio, como isso é humano e como a psicanálise tem nos convoca a olhar para isso por um outro ângulo, que não pelo ângulo do superficial, né?
de como nós, enquanto seres humanos, estamos atravessados por isso, né? Por esse amor e por esse ódio constantemente, né? Alguns momentos se sobressai um, se sobressai outro, a depender de cada estrutura e de sujeito. Mas como é humano e como a gente, na psicanálise, é capaz de olhar para isso, assim, sem esse julgamento do estereótipo, né? Do que é esse ódio, do que é esse amor. Então, a gente estava conversando no nosso último encontro de cartel, né, e falando sobre esse amor e ódio na relação, inclusive, entre mãe e filhos, né, mãe e filha, e como isso também se atravessa por uma paixão e por um amor e por um outro, e por uma necessidade de acolhimento, né? Então, como isso é complexo e como é tão importante essa discussão, né? Como é tão rico a gente poder falar sobre isso, e dar a oportunidade de desconstruir muita coisa numa análise, né? Fazer essa análise da vida a um sujeito que, mesmo se dizendo assim, odiou tanto, né? Sei lá, viveu em cima de uma história, né? Que parecia ser essa história verdadeira, mas deixou de viver outras coisas, né? Por causa disso que a gente mal entende na vida, né? Durante tanto tempo. Então, acho que a psicanálise nos ajuda a olhar a coisa por outro lugar, né? Nos convoca para olhar por outro ângulo. Então, eu quero lhe agradecer, na verdade, por tudo que você trouxe hoje aqui, esse cuidado de você buscar ir lá atrás de todo, né? Como sempre você faz, e que a gente tem muito, sei lá, você é uma querida aqui para o fórum, você sabe disso. Eu acho que eu falo em nome do fórum, mas eu tenho certeza que é muito verdadeiro, assim, você é muito querida, e é sempre muito bom lhe ouvir. Então, quero lhe agradecer mesmo por isso, viu? Por hoje, por esse sábado. Um beijo. Obrigada. Você é suspeita, está sempre comigo em cartel. Marcel, tem alguma questão no chat? Eu só estou vendo aqui uma pergunta de Sandra. Onde conseguiu o livro Saber do Psicanalista, que falaste no início, Alba? No CEF. CEF. Você depois pode colocar aí, CEF, Centro de Estudos Freudianos de Recife. É uma publicação interna. Eles têm basicamente todos os seminários que a gente tem, das AA, mas eles incluem muito mais coisas, as traduções são muito boas, muito. Abaixo do texto que colocaram aqui, ó, a política tem uma pergunta. Aqui, Será, então, que esse não se trata de um caso isolado, e sim de um projeto programado na Raça Branca, mas isso não é do texto? E sim de um projeto. Isso não é do texto? É que o Marcel não conseguiu colocar o texto na íntegra, aí precisou colocar os pedaços, assim. Ah, tá. Entendi. Certo. Bom, mas vamos, gente. Me ajudem para eu começar a estudar esse tema, se vocês têm algum caminho que eu possa tomar. Daniele quer falar. Oi, Dani. Querida, obrigado por ter estudado tanto para vir falar com a gente, né? Eu estava lembrando, estou tentando formular ainda a pergunta, mas eu estava lembrando da última... Você pode aumentar um pouquinho, eu não estou ouvindo direito. Estava lembrando da última conferência que eu assisti do Scovitch, eu até te mandei o resumo. Sim. Que ele tocou nesse ponto da ignorância. Ele estava falando do psicanalista enquanto estrangeiro na cidade, né? Ouvir desse lugar, de alguém que não sabe das histórias locais, de alguém que não sabe, né? Só que ele usou um termo assim, inocentemente, entre aspas. Eu acho que para não dizer que pode-se ser tão inocente, mas também para não entrar no lado da ignorância, que também tem uma coisa da completude, né? Aí, hoje, quando você falou isso, eu acho que deu um passo a mais aqui, pelo menos aqui na minha cabeça, porque aí você coloca
uma coisa em relação à verdade, né? Para o psicanalista também não ficar nesse lugar da ignorância que tampa a falta, né? Fiquei pensando nessa questão. Isso é uma coisa que, se você puder falar um pouquinho, que me interessou mais, assim, como é que faz esse... Tá, eu acho que é da coisa da análise mesmo, né, da psicanálise didática, de passar por isso e daí poder ocupar esse lugar. Mas eu fiquei pensando outra coisa também, quando você falou da ignorância em relação ao paciente, que quanto mais se tem uma paixão pela ignorância, mais se sofre. E como isso é presente, assim, né, parece de haver uma certa recusa ao saber, né? Só que o sintoma tá ali cada vez mais forte. Então é um paradoxo, assim, né? Se você pudesse tocar nesses dois pontos, eu acho que isso que me chamou a atenção hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço as duas questões. A primeira, eu vi suas anotações, né? Porque eu não tive acesso ao... Eu pedi a um colega da Espanha a transcrição, mas ele não... Até hoje ele não mandou. Então, é porque houve muito na nossa escola essa questão da escola ser internacional e dessa coisa, como a gente analisar alguém em outra língua, em outra realidade. E o que Scovitch coloca sempre é que a pessoa que chega em outra língua, mesmo que fale português, porque ela vem com a história dela. E talvez, o analisar em outra língua, eu posso dizer pela minha própria análise, que fiz uma parte final da minha análise com o Scovitch mesmo, e que metia pedaços em português, em francês, em espanhol, e ele perguntava o que é isso. Mas se eu fiz análise com pessoas do Sul, por exemplo, e que me perguntavam um monte de coisa, porque o Nordeste a gente tem uma linguagem totalmente diferente. Eu analiso uma pessoa do Ceará e eu tenho e olha que eu ando no Ceará, mas eu tenho que perguntar milhões de coisas, porque o cearenseis é uma outra língua. Então, o que se trata é isso, não é de ser essa inocência do analista, quando ele fala, é que o pai é inocente, no sentido paterno. Quando o pai causa o trauma, quando ele traz na vida do sujeito a introdução da linguagem, ele não está sabendo que ele está causando um trauma ali. E sempre é traumático esse ponto com a linguagem. O analista não é inocente porque ele passou por análise. Então, o que ele deve buscar, justamente pelo que eu entendi, é essa paixão pela ignorância, essa dor da ignorância, ou seja, é uma ignorância de que a gente sabe que existe o não saber e que esse não sabido pode chegar a ser sabido, só que há um impossível. Isso é importante que você colocou. A verdade é sempre meio dita, ela não é dita toda. Esse livro Saber do Psicanalista é basicamente sobre isso. Porque vocês vejam, Freud parou no análise interminável e interminável, ele parou no rochedo da castração, né? Ele disse, eu vou até aqui, depois daqui talvez o analista tenha que procurar de 5 em 5 anos, né, fazer uma análise. Lacan disse, não, a gente tem um final de análise e você vai no passe dar esse testemunho, se houve final de análise, se não houve, você pode voltar, retomar a análise. É claro que em alguns casos, eu já escutei pessoas que terminaram a análise, foram no passe, foram nomeados da escola, e por uma circunstância que aconteceu, um mau encontro na vida, uma coisa, mas não vai procurar mais aquela verdade, talvez seja um modo de se colocar melhor diante do acontecido. Então, a dor da ignorância, nesse sentido, eu entendo isso, né? Que tem esse saber no lugar da verdade, que não se pode dizer todo,
que o saber também, por mais que você saiba, você não vai saber todo, porque aí há o real que preside também, e que o analista sempre tem que apontar o objeto numa análise. Não pode apontar só significações, senão as análises seriam infinitas. Você ir de um significante a outro, seria uma coisa infinita. Então, você sempre está apontando aí. E, nesse sentido, ele não é inocente, porque ele sabe que há de se apontar aí algo do objeto, sempre, o tempo todo. Eu pensei nesse sentido, Dani, mas depois que eu tiver acesso, eu vou estudar e vou poder, a partir de agora, depois de ter passado por tantos textos sobre o que é essa dor da ignorância, procurar saber e ver assim, a posição do inocente, né? Que é uma posição que ele fala lá em Marcas da Análise, e ver a posição, o que eu posso falar do inocente em relação à ignorância. Eu te agradeço muito, porque me abriu assim um ponto de estudo que eu não tinha pensado. Também não sei se respondi. Mais alguém? Tem uma questão aqui no chat. A pessoa quer ler ou a gente pode ler? Marcel, você pode ler se a pessoa não quiser se pronunciar? A Sandra, ela pergunta: as paixões humanas têm o lado patos e o lado do investimento libidinal? Estar apaixonado é direcionar um investimento, seja ele de ódio ou amor? Pergunta Sandra. Isso. Sim, o patos quer dizer isso, essa posição. O que eu pesquisei aqui, quer dizer, tanto a gente pode ver pelo latim, paixão no sentido do sofrimento, da palavra patos, passos, pati, que significa sofrer, mas significa também uma forte emoção. Então, por isso que eu falei que eu ia falar da paixão do amor, da paixão do ódio, da paixão da ignorância. Eu não associei paixão a amor por conta disso, porque a paixão aí seria um modo de um afeto, vamos dizer assim, um afeto que não carrega a representação. Então, as paixões do ser, que são amor, ódio e ignorância, são essas paixões que o sujeito se atira, busca essa falta a ser que lhe constitui, enquanto sujeito, enquanto sujeito barrado, sujeito castrado, sujeito que não é todo e que nunca vai ser, mas pode bem dizer disso, né? Então, eu não sei exatamente como é a questão sobre o amor. Então, o amor é essa paixão de ação. Quer dizer, o que eu quis dizer, assim, da filosofia grega, o que os gregos e os filósofos buscavam é que você não tivesse paixões, que você não tivesse afetações, seja do ódio, amor, ignorância. Não se falava muito de ignorância, né? Era mais paixão, de amor e ódio, até Descartes, né? Porque Descartes é quem fala muito dessa paixão. Então, seria o amor e o ódio, essa dialética aí do amor e o ódio, mas que não fosse muita ação. Com Lacan, a gente está vendo que a paixão é uma ação. Aliás, não foi Lacan, né? Foi o cristianismo que colocou a paixão de Cristo como esse lugar onde seria esse sofrimento, que significa muito esse sofrimento para que salve-se todos, alguma coisa assim, e de que temos que amar uns aos outros a partir desse sofrimento, enfim. Não sei se eu estou respondendo, mas é como eu estou pensando a pergunta. Sim, está me ajudando a elaborar aqui. Tá. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Mais alguém? Com suas questões, contribuições? Bom, se não tiver, a gente vai beber. Bom, de minha parte, Alba, eu quero muito agradecer, né, a sua disponibilidade e essa sua invocação, né, ao trabalho, literalmente, né? Escutar aí a sua voz nos convocando o trabalho, nos instigando com seu entusiasmo. Eu só tenho a agradecer, né? E aprendo muito, né, com as suas transmissões, com o seu acolhimento. É muito bom, né, a gente poder entrar assim nesse percurso de caminhada aí de estudos da psicanálise, né, lacaniana, propriamente dizendo, sabendo que dentro da nossa ignorância a gente pode construir um saber, principalmente porque nesse grupo enorme, né, que engloba aí a EPFCL, existem muitos psicanalistas acolhedores como você que nos invocam ao trabalho, assim, literalmente. Assim. E eu só queria, por favor, se o Alderley puder, passar a palavra a ele, porque ele tem um agradecimento a fazer, ele já mandou, tá chegando por aí a sua lembrancinha, mas o Alderley tem um texto tão bonito, e se mais alguém do Fórum Alagoas ou outra pessoa quiser falar, por favor, levante a mão que a gente segue com a palavra. Bom dia, né? Alba, seu... Oi, querido. Não estou escutando. Eu acho que é o fone. Eu acho que é o fone que eu delay. Alba? Me Oi, escuta? estou escutando agora. Bom. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer. É sempre assim muito bom escutar você. Me causa muito. Eu separei uma frasezinha, na verdade, para ler. Quando eu estava reinando aqui no livro, no banquete do Sócrates, no elogio, Apologia de Sócrates, o banquete. Aí tem uma partezinha que é o elogio de Sócrates, que o Alcebíades faz para ele. Eu gostaria de ler aqui. E ele menciona nesse trecho o flautista, o Satiro Márcias. E ele diz assim: bom, a única diferença que há entre ti e ele é que consegues os mesmos efeitos sem te utilizar de instrumentos, mas só de tua palavra. E o outro trechinho que eu separei ao ouvi-lo, meu coração pulsa mais fortemente do que dos coribantes, e enchem-se os meus olhos de lágrimas sobre o efeito de suas palavras. Bom, eu fiquei muito emocionado com sua transmissão, como sempre, e muito tocado e muito agradecido. Era isso. Eu que agradeço. E quando quiserem, eu vou. Eu sou assim, fácil. É um amor, Alba. Muito obrigada. Alba, é só para dizer assim, não sei se você sabe aquela figurinha da Nazaré Tedesco, que tem um monte de cálculozinho assim, para dizer assim, desse efeito a posteriori também da sua fala, que eu estou aqui, fazendo uns cálculos e talvez nos momentos em que eu estiver com você, eu vou estar aí te colocando algumas costuras que eu fiz com a sua fala de hoje, mas foi bem que uma ótimo. fala que provocou. Como foi gravada, se alguém se propuser a transcrever e mandar para mim, eu agradeceria muito, porque minhas coisas são todas assim soltas. Então, se for gravada e transcrita, eu posso até corrigir e depois vai me servir para meus estudos também.
Sim, sim. Tá bom? Marcel, se você puder ler assim, algumas colocações que estão colocando aí, né, no chat, assim, muitos agradecimentos. Alguém disse maravilhosa essa citação do banquete. Você pode falar, Marcel? Posso, a Você que Sandra tem mais está acesso. agradecendo aqui. Muito obrigado, Alba. Esperamos em Joinville, em outubro. A Vera também está falando aqui. Alba, querida, demais colegas, muito obrigada por essa manhã tão rica. A Karen também está falando que foi muito bom. Obrigado. A Lídia, Alba, muito obrigado. Fantástica. A Neila fala maravilhosa essa citação do banquete. Parabéns. Emocionante. E como sempre, né, a fala da Alba reverbera para nós por muito tempo. Eu ainda tenho reverberando uma fala dela quando veio pessoalmente a Arapiraca falar para nós, né? Que nessa construção da psicanálise, mais ou menos isso, a Alba disse, a gente só sabe transmitindo, né? Assim, só sabe buscando mesmo a partir desse nosso não saber. Alba, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Foi ótimo, muito bom. Me fizeram trabalhar muito. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada a todos.